Essa é a questão do espírita e não espírita. O espírita tem uma base de conhecimento teórico, ético e moral. Mas os não espíritas também têm essa base de conhecimento ético e moral. Não é porque o indivíduo é espírita que ele é o protótipo do exemplo, porque existem muitos espíritas que não praticam a ética e a moral e se dizem espíritas, e outros não espíritas são um exemplo de prática de ética e moral bem ajustada, tá? Então, quando a gente diz assim, os espíritos que habitam a Terra, considerada um planeta de expiação e provas, são, segundo Kardec, chamados com uma nomenclatura meia assim, um tanto estranha, de impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, benevolentes e sábios. Se você pega as estatísticas, impuros, levianos e pseudo-sábios são 75% do núcleo espiritual. 75%. Tem espíritas impuros, levianos e pseudo-sábios, então? Existem dirigentes de centros espíritas impuros, levianos e pseudo-sábios? Que dizem, faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Essa é a questão do ser humano. Não é que eu possa me esconder atrás do escudo espírita e querer me passar aquilo que eu não sou. Isso é muito comum. Muito, muito mais comum do que a gente pensa. Spencer, dentro dessa dificuldade do enfrentamento da hipocrisia política. Bom, eu penso que a hipocrisia é um fenômeno que independe de rótulos filosóficos, religiosos e éticos. É um fenômeno psicológico, inclusive, bastante dominante no comportamento humano. A questão, eu penso, que vem muito do processo cultural, até mesmo no nascedouro na nossa colonização. Porque parece que aí a viga já ficou comprometida nas raízes dessa cultura, quando os países que foram colonizados por outros de origem dominante católica tiveram uma relação com o trabalho como algo punitivo, e onde o enriquecimento era contemplado como contra-espiritual. Quando você vai para os países de primeiro mundo, mesmo aqueles que estão colados a outros de terceiro mundo, como no caso Estados Unidos e México, e você vai estudar o fenômeno da colonização, que foi através da coroa britânica com a cultura dos Quáqueres, quando inverte a lógica da ética, que era a ética, o amor ao trabalho, o enriquecimento como uma forma de compensação da relação com o divino, você percebe, mesmo que isso não exclua a possibilidade de corrupção, uma relação que pode ser a base psicológica protetiva em relação à hipocrisia. Ou seja, naturalmente o indivíduo é batizado numa cultura em que ele sabe que a preservação do bem público é algo que traz para ele um bem-estar. Ele não precisa modificar ou treinar um comportamento de autovigilância para isso. É uma produção natural. Então eu penso que a evitação de uma hipocrisia começa muito dentro da cultura em que você se encontra. Isso exclui a possibilidade do indivíduo, em campo subjetivo, fazer essa mudança de roteiro de uma influência cultural tão forte? Sim. Mas isso acho que também vem do seu berço, da sua família, das relações sociais. Então eu acredito que a hipocrisia ela é evitada muito mais pela forma como esse indivíduo ele passa a se constituir por várias dimensões do que propriamente por uma perspectiva filosófica, que pode inclusive ser utilizada, manobrada, manipulada como ferramenta desculpista para o auto-engano dele, de que está fazendo alguma coisa, mas que em virtude do sistema não funcionar daquela forma, ele justifica que tem que aderir a algumas corrupções. Em suma,
como ser ético numa sociedade onde o sistema não é ético. E isso problematiza.